Então, gravando agora. Vamos lá. Teoria axiomática de conjuntos, bem resumidão. Gabriel, saudades. Tá, e aí é aquela coisa, se quem tiver ficar com dúvida na aula não perguntar por causa da gravação, as gravações vão cessar. Entendeu? Mas tá. Não, isso vai ficar no YouTube para o quê? Acho que umas 5 pessoas vão ver. Tipo, não é tipo um Topologia 2, que é um negócio mó diferente, algumas pessoas ficam curiosas. Teoria dos conjuntos, meio que já morreu, ninguém quer saber disso. Mas tá. Então, aula 0. ZFC, o básico, tá? Os meus planos, a princípio, eram meio que fazer um resumão de todo o primeiro capítulo do texto, o capítulo A, hoje. Mas já são 8h20. Eu não vou conseguir fazer isso. Impossível. Mas eu vou tentar, mesmo assim. Então, uma breve motivação mais ou menos histórica. Eu não vou tomar muito cuidado para ser preciso historicamente. Se vocês quiserem muito saber sobre história de teoria dos conjuntos, procurem por um livro de história. Coloquem Ferreiros no Google e aí Setsuri vai aparecer o nome do livro dele. Aí você vai lá naquele site russo, baixa o nome, o livro. Acho que o nome do livro é esse. Labirinto. Como que é labirinto em inglês? É assim mesmo? É com Y, né? Aqui. Enfim. Labirinto do... Acho que agora esse aqui é complicadíssimo. Pensamento, né? Porque tem esse, aí tem o True, tem o Aldo, que é tudo escrito parecido mesmo. O nome do livro é esse, se vocês quiserem história de teoria dos conjuntos. É muito massa. Mas por alto, bem brevemente, você teve lá século XIX, pessoal começando a tratar da matemática de modo um pouco mais abstrato. Aí você tem esse rapaz aqui, Dirichlet. Ele começa a tratar de coisas de modo um pouco mais generalista. Em particular, porque ele tem uma definição de função que, a menos de terminologia, é o que a gente usa hoje. Ele influencia uma turma a pensar de modo um pouco mais abstrato, em particular esses 3 aqui. Riemann, Dedekind, sei lá como é que pronuncia o nome dele, Dedekind, whatever, e o Cantor. Esse aqui começa a pensar em umas paradas de espaços gerais, e é da onde vem a ideia de variedade, umas coisas muito loucas, assim, que esses 2 aqui acham uma coisa bacana e tal, e vão abstraindo ainda mais. Esse Dedekind, ele começa a usar essa ideia de coleções arbitrárias de coisas para tentar formalizar coisas em álgebra. Então, por exemplo, ideal em álgebra, é um subconjunto específico de um anel, é um negócio que a princípio foi definido sem usar conjuntos. Foi o Dedekind que formalizou como conjuntos. Como que era ideal sem usar conjuntos? Procura a história da álgebra, você vai ver que era um negócio terrível. O nome ideal, inclusive, é porque era um número idealizado. Eles tratavam como se fosse um número que você não conseguia descrever direito, você descrevia ele por meio dos múltiplos que ele tinha e não por meio dele mesmo. E aí o Dedekind falou, não, dá para usar conjunto para descrever isso. O Cantor, por sua vez, começou a usar conjuntos para estudar
a noção de infinito. Ele pegou a ideia de infinito e começou a trabalhar de um jeito muito inovador. E aí, em parte, a gente vai ver isso ao longo do curso, algumas das coisas que apareceram, mas assim, ele estava em problemas de análise, coisas sérias, umas coisas mó chata pra caralho. E aí, ele começou a ir estudando certos conjuntos de soluções de coisas, digamos assim, e ele foi, conjunto finito, infinito numerável, e ele começou a ir sentindo a necessidade de ter novas terminologias para essas noções de infinito, e meio que isso foi criando vida própria, esse estudo de infinito dele. Teve gente que não gostou, teve gente que gostou, teve gente que criticou pra caramba, não sei o que e tal, mas acabou caindo no gosto popular. Isso aqui é metade do século XIX para o final. E quando a gente entra no século XX, já está na moda. A teoria dos conjuntos está na moda. Em particular, um filósofo alemão muito genial e antissemita, é importante, ele não era só genial, ele era escroto, Gottlob Frege. Ele, logicista da lógica, ele era mais filósofo que matemático, mas isso é discutível. Ele fala, essa noção de conjuntos aí é massa, eu vou usar ela para axiomatizar. Estava na moda também você fazer isso. Axiomatizar matemática com conjuntos. Como isso axiomatizar matemática? Ele queria separar os axiomas básicos que você precisa para fazer tudo em matemática. Tudo, absolutamente tudo. E aí ele foi e pensou o seguinte, eu não vou dizer para vocês o que é conjunto, ele falou, porque a gente não define o que é conjunto, a gente meio que assume que a gente sabe o que é e vai tratando daí. Mas se eu não sei dizer o que é um conjunto, conjunto, definição, conjunto é pipipipopopó, eu não tenho isso. Eu tenho que pelo menos dizer, quando eu tenho um pipipipopopó e outro pipipipopopó, quando que eles são iguais? Eu tenho que isso tem que ser declarado, pelo menos, já que eu não sei dizer o que é. Ele falou, a gente precisa disso aqui, axioma da extensão. Ou da extensionalidade, mas extensão é mais curto. Dois conjuntos são iguais. C e somente C. Isso aqui é a abreviação para C e somente C. Tem os mesmos elementos. Em outras palavras, A igual a B, C e somente C, A contido em B e B contido em A. Isso não é um teorema, porque eu não tenho uma definição prévia do que é um conjunto para poder saber, para poder dizer se dois conjuntos são iguais. A gente tem que assumir isso, porque eu não estou dizendo o que é um conjunto. Então, isso aqui diz que todo elemento de A é elemento de B, isso aqui diz que todo elemento de B é elemento de A. Então, isso aqui é o jeito simbólico de você dizer essa frase. Até aí, tudo bem. O outro axioma que ele colocou, axioma da abstração. Dada uma propriedade, o que é propriedade? É um negócio. Pensa assim, é alguma propriedade matemática, ser par, ser ímpar, ser uma função cuja composta é igual a ela própria, ser uma, sabe, tipo, é um tipo de adjetivo matemático. A gente vai chegar aqui
no ponto que a gente vai dizer exatamente o que eu quero dizer com uma propriedade. A gente vai estudar gramática aqui. A gente vai estudar linguagem, essas coisas, a gente vai ver o que é uma propriedade. Por enquanto, pensa de modo mais vago. Dada uma propriedade P, existe o conjunto dos objetos que satisfazem P. Então, tem a noção de número natural, existe o conjunto dos números naturais. Tem a noção de número real, conjunto dos números reais. Então existe conjuntos reais. Tenho uma equação, aí eu consigo falar o que é a raiz daquela equação, existe o conjunto daquelas raízes. Aí vai. Tenho dois conjuntos, consigo montar a união deles, a interseção. Você faz um regaço com isso aqui. E ele foi baseando todo o livro dele e tal, acho que era Fundamentos de Matemática o nome mesmo, só que em alemão, ou algo do tipo. Foi tal, acho que saiu uma edição, ou saiu uma prévia, alguma coisa assim, e tava o pessoal curtindo pra caramba e tal, e até que esse material chegou aos ouvidos e olhos de um outro rapaz chamado Russell. Teve mais gente que percebeu isso, supostamente, mas esse foi o que ficou famoso. Ele falou, legal. Pô, Freg, muito bacana isso que você fez. Show. Mas e se eu pegar como propriedade P de X, essa propriedade aqui, X não pertence a X. Se eu pegar essa propriedade, que é uma propriedade razoável, mesmo em noção intuitiva, você consegue pensar em coisas que tanto satisfazem isso quanto não satisfazem. Por exemplo, conjunto dos números naturais não é um número natural, então ele não pertence. Né? Por outro lado, se você pensa no conjunto X, tal que X é uma ideia estúpida, vou chamar isso aqui de A. Então A pertence a A. O conjunto das ideias estúpidas é uma ideia estúpida. Assim, claro, isso aqui não é formal, mas é só para dar uma ideia. Você consegue pensar... O conjunto das ideias é uma ideia. Pronto, uma coisa um pouco mais filosófica, pomposa. O conjunto das ideias é uma ideia. Então ele pertence a ele mesmo. Então se tem coisas que satisfazem isso, que não satisfazem isso, é uma propriedade em algum sentido razoável. É filosoficamente interessante você considerar isso aqui. Aí eu falou, beleza, tem essa propriedade. Então, Freg, você está falando para mim que existe o conjunto R de todos os x, tal que x não pertence a x. Porque o axioma diz que, dado uma propriedade, existe o conjunto dessas coisas. Então, existe esse conjunto R. Pergunta, R pertence a R ou R não pertence a R? Se você tiver R pertence a R, então R é uma das coisas que satisfaz isso. Então R não pertence a R. Fudeu? Se R pertence a R, então R não pertence a R. Isso. Então a sua conclusão é que R não pertence a R, né? Naturalmente. R não pertence a R. Mas se R não pertence a R, então R é uma das coisas que satisfaz isso. Então ele pertence. Essencialmente, o que ele fez foi pegar o paradoxo do mentiroso, antigo pra caralho, assim, séculos e séculos,
Que é aquela coisa do, abre aspas, eu estou mentindo, fecha aspas. Essa afirmação, entre aspas, era verdadeira ou falsa? Se é verdadeira, então ela é falsa. Se ela é falsa, então ela é verdadeira. Então, essencialmente, a partir do o que o Russell percebeu é que a partir do momento em que você fala que toda a propriedade corresponde a ela um conjunto das coisas que satisfazem, você vai ter contradições. Então, isso aqui é uma coisa muito forte. Então, você ganha contradições. E aí, deu um burburinho, a galera ficou assim, putz, a gente estava gostando tanto de usar conjuntos para fazer as coisas, e agora? Deu, né? Só que é assim, essencialmente o que acontece em matemática é que quando uma coisa dá muito certo, não importa que tenha problemas, as pessoas vão dar um jeito de usar. Então, deu um problema, vamos jogar fora conjuntos. Algumas pessoas até advogaram por isso, só que a maioria falou, não, vai dar um jeito. Esse jeito, tiveram duas propostas principais, uma do próprio Russell, que foi mudar meio que a linguagem que você usa para escrever isso, e meio que virou uma teoria de tipos, que é meio intrincado de escrever, caiu um pouco na moda, mas tem voltado com o pessoal da computação. O pessoal da computação gosta das versões novas dessa teoria de tipos. Só que a proposta que mais caiu em voga, foi mais usada, foi a que foi proposta pelo Z do ZFC. Entra Zermelo. Ernst Zermelo. O Z do ZFC. Esse tiozinho aqui, esse Zermelo. O que rolou? O que ele fez? Por que ele fez? Que horas são? Vai ficar só em história hoje, praticamente. Contexto. Antes. Em 1900 e bolinha, 2, talvez, um rapaz que ficava muito bem de chapéu propôs a lista de exercícios mais famosa do mundo. Um cara chamado David Hilbert. Acho que foi em 1900... 1900 e 1902, alguma coisa assim. David Hilbert propõe uma lista de exercícios. Num congresso lá, só de gente besta, né? Gente bem pequena. Foi um congresso mundial de matemática e ele sugeriu uma lista de problemas que, segundo ele, ocupariam a mente das pessoas pelo próximo século. De fato, ainda há alguns problemas em aberto nessa lista, eu acho. Um desses problemas era o problema da hipótese do contínuo. O que é a hipótese do contínuo? A gente vai ver um dia, tá? Mas ela tem a ver com o quão grande é o tamanho da reta em relação ao tamanho dos naturais. Essencialmente é isso. Só que para o tipo de problema que isso aqui acaba tangenciando, você tinha uma outra coisa envolvida, que era o problema da boa ordem. Vocês querem que feche um pouco a porta? Ou não? Não, né? Porque aí a gente morre sufocado. Então tá. O problema da boa ordem tem a ver com isso por questões técnicas, mas essencialmente era a pergunta de se qualquer conjunto pode ser bem ordenado. O que é uma boa ordem? O que é ser bem ordenado? Não falte semana que vem. Ou não falte na próxima aula. Eu vou tentar falar disso já na próxima aula. Mas
Acontece que o Zermelo deu um jeito de resolver esse problema. Ele meio que provou que todo conjunto admite uma boa ordem. Só que ele fez isso, ele fez isso assumindo um princípio básico de argumentação. Ele assumiu que ele podia fazer uma coisa que muita gente na época assumia, só que sem explicitar que assumia. As pessoas faziam isso sem perceber que estavam assumindo. O mal dele foi ser honesto demais e explicitar o que ele estava assumindo. E esse princípio a gente vai conhecer em breve como axioma da escolha. Essencialmente, a ideia de que se você tem uma coleção infinita de coisas, uma coleção infinita não vazia, existe um procedimento que escolhe uma coisa em cada. Isso era feito de modo en passant, as pessoas usavam isso sem explicitar, só que no contexto onde ele estava, como era um pouco mais abstrato, ele precisava de uma versão um pouco mais forte disso, ele precisou explicitar. E o pessoal não gostou. Isso não é matemática. Como assim? Infinitas escolhas? Demonstração é um argumento finito? Você está fazendo infinitas escolhas? Não, isso aí é errado. Não pode. Uma galera ficou muito pistola com essa coisa aqui. Não, pô, mas o pessoal usava. E ninguém falava nada. Agora eu aqui, iniciante, começando no doutorado, assim, novinho, só porque eu coloquei, vão me ferrar? Não, ok. Isso era 1904. Isso aqui, não, vocês vão ver só. Isso aqui faz sentido. Aí, para vender o peixe do axioma da escolha, para vender esse peixe, o Zermelo falou, então ali deu problema, né? Quer saber? Eu vou propor uma solução para aquele problema. Ou seja, eu vou propor uma lista de axiomas para tirar o paradoxo de Russell e vou colocar na jogada o axioma da escolha junto. Olha só que jeito bom de vender o peixe. Resolvo um problema e vendo um outro peixe. E aí ele foi e formulou a primeira lista de axiomas para teoria dos conjuntos, que a principal diferença é a seguinte. Eu vou apagar aqui o meio, vou colocar, mas o que ele fez foi ele falou, beleza, vamos manter o axioma da extensão. Eu realmente quero que dois conjuntos sejam iguais, especialmente se eles tenham os mesmos elementos. No lugar da abstração, no lugar desse aqui, ele colocou esse outro. Axioma da separação. Que diabo é isso? Se a gente pensar usando notação, o que o axioma da abstração dizia era o seguinte: dada uma propriedade P, existe o conjunto dos x's tais que P de x. É isso, dado uma propriedade, existe o conjunto dessas coisas. O que ele falou foi o seguinte:
Beleza. Se tem uma propriedade, você pode formar um conjunto das coisas que tem essa propriedade. Mas você só pode fazer isso se você começar pegando elementos de uma coisa que já existe. Então você já tem um conjunto dado previamente, você consegue separar as coisas que têm aquela propriedade. Então, tipo assim, esse axioma, você tem nada e ele te dá um conjunto. Então ele cria um conjunto do nada. Esse aqui, você tem que ter um conjunto de antemão, e aí o que ele te diz é, beleza, você consegue separar subconjuntos de um conjunto dado. É isso. Aí, assim, tem a questão mais terminológica, de tipo assim, ele na época, ele enunciou usando quase essencialmente isso que a gente fez. Dado uma propriedade e um conjunto, existe o subconjunto das coisas que satisfazem aquela propriedade. Por questões técnicas que a gente vai ver na terceira parte do curso, hoje em dia, isso não é pensado como um axioma só. Mas vocês não precisam pensar nisso agora. Mas a terminologia correta é que isso é um esquema de axiomas. Para cada fórmula e para cada conjunto que já existe, você tem um axioma. Então é como se fosse uma lista infinita de axiomas. Mas a gente está na primeira aula. Não tem por que ser tão preciso assim. Isso resolve esse problema, porque o problema é explicar assim que existe todos os conjuntos. Isso. Porque aqui, veja, você tira, aqui você não tem restrição, você cria conjuntos arbitrariamente. Aqui agora você precisa ter um conjunto prévio. Então, a princípio, deixa só eu escrever o que é ele. Então, dada uma propriedade P e um conjunto A, existe esse conjunto aqui. X pertencente a A, tal que P de X. Isto é, o conjunto dos Ys que pertencem a A e tem a propriedade P. Então, tudo bem essa notação? X pertence a A, tal que P de X, isso, tá, beleza. Então, veja, o problema aqui a princípio, se você tenta repetir a demonstração, então, repetindo o Russell, eu odeio juventude, mas tá. Só um pouquinho, já eu abro de novo. Se a gente tenta repetir o Russell, a gente já começa a perceber de cara algumas limitações. Primeira é que o axioma da separação ele não está te dando um conjunto. Então, se você for muito afoito, você pode colocar aqui antes o axioma da existência. É que já vai ter um axioma que cuida disso, mas você pode pensar no axioma da existência como sendo, existe pelo menos um conjunto. Tá? Existe um conjunto. Vou chamar esse conjunto de existe, né? Então, tenta repetir o Russell usando esse conjunto e a propriedade que ele tinha.
Você vai pegar o conjunto dos x's que pertencem a E, tal que x não pertence a x. Certo? Aí chama isso aqui de R. Tem dois casos de novo. R pertence a R ou R não pertence a R. Se não é porque R pertence a E, porque para pertencer a R você precisa ser um elemento de E, e você tem que R não pertence a R. Se chegar a essas duas coisas. Agora veja, você não chegou mais em R pertence a R, implica R não pertence a R. Você chegou que se isso aqui acontece, então essas duas coisas acontecem. Mas de fato, essas duas coisas não podem acontecer. Mas por conta principalmente disso. Não, esse acontece, então isso e isso. Então você chega numa contradição. Só que então a única conclusão é que R não pertence a R. Só que aí, quando você fala R não pertence a R, você não está mais dizendo necessariamente que esse R vai ter que pertencer a R. Porque agora você tem duas condições ao mesmo tempo. O R não pertence a R te diria que o R não pertence, te diria que o R pertence a R se fosse verdade que o R pertence a R. Se fosse verdade. Então a conclusão que você tem é que se esse conjunto existe, então se isso aqui existe, então R não pertence a E. Porque se pertencesse, você teria que R pertence a R e R não pertence a R, portanto R pertence a R. Você teria uma contradição de novo. A questão é que você agora tem a escapatória de chegar a essa conclusão, que ela não está contradizendo nada. Ou, em outras palavras, esse E que existe é tal que ele não contém alguém. A conclusão é aquilo que você falou. Não existe universo. Então, isso é uma conclusão meio estranha quando a gente estuda teoria ingênua dos conjuntos, mas teorema não existe conjunto U, vou chamar de V, perdão, porque é padrão em teoria dos conjuntos chamar assim V. É que eu estou tentando fazer isso aqui, ó, MEF, BD, V. É um V duplo, tá? Tipo, não existe um conjunto V tal que para todo X se tenha X pertence a V. Em outras palavras, não existe um conjunto universo, um conjunto de tudo está lá. Prova. É isso que a gente acabou de fazer. Se existisse, recairíamos no paradoxo de Russell, recairíamos no paradoxo de Russell com esse conjunto aqui. A gente ia pegar o conjunto de todos os x's que pertencem a V, tal que x não pertence a x, só que na prática isso aqui ia ser igual ao conjunto dos x's, tal que x não pertence a x. Porque se existe um V que contém todo mundo como elemento, então é inútil colocar essa restrição aqui. Então é a mesma coisa que eu dizer só isso. Então, mas se eu estou dizendo que isso aqui existe, eu estou dizendo que eu caí aqui de novo. Tá? Então, essa sutileza
de que você tem a possibilidade de, quando você tenta repetir o paradoxo de Russell, você não chega na contradição, mas você chega à conclusão de que esse E não pode conter o R, no fundo ela está escondendo a afirmação de que não existe um universo, né? Quando você está axiomatizando desse jeito. Mas assim, isso não é horrível, porque aqui a gente vai começar a entrar nas aspirações de teoria dos conjuntos. Acho que agora já dá para abrir um pouco mais aqui. Que é o seguinte: quando você vai estudar aritmética, quando você vai estudar teoria dos números, você vai brincar lá nos naturais, tudo que acontece está aqui dentro. Só que em nenhum momento vocês têm que os naturais pertencem aos naturais. Isso aqui não acontece. A brincadeira que você faz, as afirmações que você faz, elas se referem às coisas que moram aqui dentro. Se você vai fazer afirmações sobre os naturais, é porque você está mexendo com outro curso, você não está em aritmética. Aqui, quando a gente chega a essa conclusão de que não existe universo, não é como se ele não existisse absolutamente. Não existe universo. Mas então onde que eu estou fazendo as minhas continhas de conjuntos se não existe universo? Ele existe, mas ele não é um objeto do seu universo do discurso. Então, ele não é um conjunto para você ficar brincando com ele. Você brinca com as coisas que estão dentro dele, mas com ele não. É quase como se fosse uma questão hierárquica, ó. Você pode vir até aqui, daqui para frente está proibido, tá? Então, essas estranhezas vão ser cada vez mais comuns, porque quando a gente estuda álgebra, quando a gente estuda análise, essas coisas assim, a gente usa conjuntos como sendo a nossa linguagem de fundo para falar de outra coisa. Só que agora a gente está estudando conjuntos. Então meio que vai parecer circular às vezes. Vai parecer que eu estou usando conjuntos para estudar conjuntos, mas e aí? Aí você fica naquela do Ouroboros, né? Aquela cobra que morde o próprio rabo, aquele dragão maldito. E aí você vai ficar com umas impressões de circularidade. A gente vai arrumar isso até o fim do curso, mas por enquanto vai dar dor de cabeça mesmo. Tipo, mas não existe, mas não existe. Não, existe, mas não existe. Tipo, ele, a rigor, assim, isso é spoiler. Spoiler, para deixar vocês mais calmos. Secretamente, é como se o universo dos conjuntos fosse uma certa coleção V de coisas cujos elementos chamamos de... Deixa eu inventar um nome aqui. V conjuntos. Eu não vou estar trabalhando, tipo, você quer pensar de um jeito um pouco mais concreto? Pensa que o universo de todos os conjuntos é mesmo um conjunto, beleza. Só que agora, os axiomas que a gente está falando vão tratar especificamente das coisas que são elementos desse V. E essas coisas que são elementos desse V a gente vai chamar de V conjuntos. Então, o axioma da extensão seria você dizer que dois V conjuntos são iguais, C somente C, pipipipopopó.
O axioma da separação seria, dada uma propriedade P e um V conjunto, existe um V conjunto dessa forma. E aí o que esse teorema diz não é que não existe conjunto V, é que V não é um V conjunto. V não é uma das coisas que está lá dentro. Tipo o que acontecia em aritmética dos naturais não estarem dentro dos naturais. Acontece. Você está falando de classes? Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que não. É um pouco mais enrugado do que isso. Eu estou falando só que isso é eu posso pensar, é quase metateoria aqui. Eu estou falando, tem uma coisa cujos elementos para mim vão ser os V conjuntos. O que é essa coisa? Pode ser uma coleção de símbolos finitos que você digitou no seu computador. Pode ser o conjunto dessas cadeiras. Pode, literalmente essas cadeiras que estão aqui na sala. Pode, alguma coisa abstrata. O que é esse V? Não me interessa, mas o que me interessa é que, mesmo que ingenuamente, eu sei dizer quem são as coisas que estão aqui. É um conjunto de coisas. Teoria ingênua dos conjuntos. Agora, eu vou ver o que acontece se eu estipular que os elementos dessa coisa satisfazem esses axiomas. Então, se esse animal satisfaz esses axiomas, em particular, não pode ter nenhum animal dentro dele que ele acredita que é ele. É tipo isso. Mas a princípio você pode pensar, a posteriori você pode pensar que isso é uma classe, se você quiser pensar. Não precisa. Tá? É mais uma coisa. Tipo assim, vai ter um exercício um dia que a gente vai fazer esse tipo de coisa. Ó. Fazer assim. Isso é um grafo orientado, dois vértices, duas arestas. Vou fazer assim, talvez. Só que o que acontece se esse cara aqui é o A, esse aqui é o B? O que acontece se eu interpretar isso como sendo... Eu quero fingir que o universo tem só essas duas coisas. E eu quero fingir que essa setinha é o pertence, essa setinha é o pertence. Que axiomas isso aqui satisfaz? Entende? Tipo, eu posso, a princípio, esse V pode ser uma coisa que é um conjunto formal dentro de alguma outra teoria. Então, mas a princípio, a gente é meio que aqui a gente não, isso não se discute muito em introduções de cursos assim. Mas a princípio você tem uma coleção que você fixa de coisas. E aí essas coisas são os conjuntos. Então, eu estou só discutindo isso para dizer que quando eu digo que não existe um conjunto V tal que todo mundo pertence a ele, não é que o universo não existe, é que o universo não é um conjunto. Ele existe. Senão você ia estar trabalhando aonde? Tá? Mas essas aspirações, enfim, vai passar. Tá? Aí, bom, isso é uma primeira conclusão. Só que uma outra conclusão desse axioma que ele colocou é a seguinte, ó. Tudo bem, você começa com um conjunto E. Se eu tenho o axioma da extensão e o axioma da separação, tudo que eu consigo fazer está aqui dentro. Eu só consigo fazer com coisas menores, eu só consigo fazer subconjuntos. Mas eu quero fazer conjuntos maiores. Eu quero aumentar coisas. Eu não consigo fazer um cartesiano aqui. Eu não consigo fazer funções de E em E. Não consigo fazer nada só com esses três. Esse. Porque o da abstração, ele permitia, eu não tinha restrição de pertencer a um cara fixado. Agora eu tenho. Então, eu preciso de um poder adicional de fazer coisas. E é por isso que você acrescenta outros axiomas.
Você acrescenta axioma do par, que essencialmente diz o seguinte: dados conjuntos A e B, existe o conjunto AB. Olha só que beleza. Mas nem isso você consegue fazer com aquilo lá. Porque, imagina que você está você só tem esse conjunto a princípio, esse E. Se você quer fazer o conjunto que tem o E e o E, ele já é uma coisa que está maior, em algum sentido. Ele está um grau acima. Porque, lembra, essa notação é uma abreviação para o seguinte: esse conjunto Z igual a AB é tal que Y pertence a Z, C e somente C, Y é igual a A ou Y é igual a B. Então, se você está só com um subconjunto fixado, as coisas que são elementos são coisas que moram aqui dentro. Mas agora eu quero um conjunto que tenha o próprio E como elemento. A não ser que o E também estivesse aqui, o E pertencesse a E, que daqui a pouco a gente vai proibir isso, você não teria nem a mínima chance de ter alguma coisa com essa cara. Então você precisa de um axioma que acrescente isso para você. Então, o axioma do par. Você pode montar conjuntos assim. Isso aqui, em particular, é chamado de par não ordenado. Par não ordenado. Porque, justamente pelo axioma da extensão, se você escrever aqui na ordem contrária, BA, uma coisa vai pertencer ao par não ordenado BA, somente se essa coisa ou é B ou é A. Mas ser B ou ser A é equivalente a ser A ou ser B. Então é equivalente a pertencer ao AB. Então, pelo axioma da extensão, AB é igual a BA. Beleza. Aí você tem axioma da união. Dado o conjunto F, existe esse, é o axioma, né? Existe essa coisa aqui, que é o que você pode pensar como sendo a união das coisas que estão em F, tá? Aí você vai ter o axioma da potência e vai ter uns outros axiomas que eu não vou entrar agora porque já é quase 9:10, tá? Mas essencialmente essa lista de axiomas que ele propôs foi para resolver o problema do paradoxo de Russell ao mesmo tempo em que vendia o peixe do axioma da escolha. Aí ele não fez isso de um jeito tão pronto. E aí um outro cara chamado Frankel F deu umas outras ideias, ZF. E aí, como é muito polêmico, tinha gente que ainda não gostava e ficou nessa frescura com o axioma da escolha, a escolha choice. O C é de choice. Então, Zermelo, Frankel, Choice, ZFC é a lista de axiomas que o pessoal mais usa, tal, e é o que a gente vai estudar ao longo do curso. Mas aí na próxima aula eu termino essa lista, discuto um pouco mais das construções que a gente faz
e aí a gente começa a matéria de verdade. Isso é só uma introduçãozinha. Mas isso está tudo em detalhes no capítulo A do texto. Aí se já quiser dar uma olhada lá, que lá vai estar com bem mais detalhes do que eu vou fazer aqui, tá? Mas é isso. Obrigado pela paciência. Não sei se dá tempo de tirar alguma dúvida, se é que tem dúvida, mas